Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. A intenção dessas aulas será sempre fazer uma abordagem rápida e simples dos conteúdos. Se você gostar, curta a aula e se inscreva no canal e aguarde para as próximas aulas que irei postar. E a aula de hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a ordem de grandeza. Lembrando que na aula 1 nós colocamos sobre a notação científica. Na notação científica, nós escrevemos que todo número nós podemos escrever na forma de um produto de dois fatores. Na notação científica, o primeiro fator, que nós representamos pela letra A, é um número que vai estar sempre entre 1 e 10. Ele pode ser 1, mas não pode ser 10. E que o segundo fator é sempre uma potência de base 10 adequada, onde o expoente x é o número de casas que eu desloco exatamente para levar o primeiro fator para que ele fique entre 1 e 10. Por exemplo, eu vou escrever aqui o número 835 em notação científica. Eu vou ficar com o número 8,35, né, para que ele fique entre 1 e 10. E o segundo fator, como foi dito, é a potência de base 10, onde o expoente é o número de casas que eu desloquei. 1, 2 casas. A ordem de grandeza, que é o nosso assunto agora, que eu vou representar sempre OG. OG, entenda, ordem de grandeza. O que é exatamente a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é uma potência de base 10 que melhor representa uma medida física ou uma quantidade qualquer. Ou seja, nós podemos determinar a ordem de grandeza de uma medida física, por exemplo, eu vou determinar a ordem de grandeza da velocidade da luz. Como eu posso determinar a ordem de grandeza de um número qualquer, uma quantidade qualquer? Por exemplo, eu vou determinar a ordem de grandeza do número de pessoas que lotam o Maracanã. Enfim, vamos pegar um exemplo. Eu quero determinar a ordem de grandeza do número 900. Como eu disse para você, a ordem de grandeza vai ser sempre uma potência de base 10. Então, eu vou escrever algumas potências de base 10. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4 e podemos continuar com as potências. 10 elevado a 0, nós sabemos que dá 1. 10 elevado a 1, nós sabemos que dá 10. 10 a 2, 100. 10 a 3 é 1000. 10 a 4, 10.000. Bom, se eu tiver de representar o número 900 por uma potência de 10, logicamente eu irei procurar aquela potência que mais se aproxima com o número 900. E assim, a potência de base 10 é o 10 a 3, que é o número mais próximo. 900 está mais próximo de 1000. Então, o 10 a 3 eu vou dizer para você que é a ordem de grandeza do número 900. Por quê? É a potência de base 10 que melhor representa a quantidade 900. Mas como nós determinamos então a ordem de grandeza? Bom, para eu determinar a ordem de grandeza, eu devo seguir a duas etapas. A primeira etapa é escrever o número em notação científica, que nós já aprendemos. E a segunda etapa? A segunda etapa, nós vamos tomar o número 3,16 como referência.
Em aula mais à frente, eu vou esclarecer o porquê do 3,16. Mas, por enquanto, vamos ser mais simplificado na nossa observação. Então, na segunda etapa, eu vou tomar o 3,16 como referência. E o que é fazer o 3,16 como referência? Você vai sempre pegar o primeiro fator e vai comparar com o número 3,16. Caso ele seja maior que 3,16, então a ordem de grandeza do número será o segundo fator, que é a potência de base 10, sendo que no expoente você vai sempre somar mais uma unidade. Se esse primeiro fator ele for menor ou igual a 3,16, então a ordem de grandeza será o segundo fator sem mexer no expoente. Exemplo. Vou fazer 2 exemplos ao mesmo tempo. Eu vou determinar a ordem de grandeza do número 836 e vou determinar a ordem de grandeza do número 12.437. Bem, escrevendo primeiro o número 836 em notação científica, que é a primeira etapa, eu vou ter 8,36 vezes 10 elevado a 2. E o exemplo 2, cumprindo a primeira etapa com eles, vai ficar 1,2437 vezes 10 elevado a 4, já que é o número de casas que eu desloquei. Bom, feito isso, a segunda etapa é tomar o número 3,16 como referência. Então, o primeiro fator é o 8,36, que eu vou comparar com o número 3,16. Comparando, 8,36 é maior. Na segunda situação, 1,2437, comparando com 3,16, é menor. Então, como foi dito, a ordem de grandeza, quando acontecer do primeiro fator ser maior que 3,16, a ordem de grandeza será o segundo fator somando uma unidade no expoente, o que dá 10 à terceira. E quando se tratar do primeiro fator ser menor que 3,16, então a ordem de grandeza será o segundo fator sem mexer no expoente. E assim nós determinamos a ordem de grandeza.